Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo no canal. Agora a gente vai falar de Copa do Brasil de 2017, né? Edições de Copa do Brasil já estamos perto de terminar, né? Enquanto que a Libertadores a gente está na metade. Mas enfim, vamos falar de Copa do Brasil, né? E tivemos mudança em 2017, porque os times que jogam Libertadores, né, jogam a Copa do Brasil, né? Porque aí eles entram nas oitavas, enfim. E outros detalhes, né? Os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, né? Entram também nas oitavas, né? E outro detalhe, né? É que agora acabou a história do gol fora, né? Que você ganhava de 2 gols e eliminava o jogo de volta. E dessa vez teríamos 3 fases: oitavas, quarta, semi e final, né? E é isso, né? E fora isso, a Copa do Brasil dessa vez iria ficar longa, né? Tipo, começou em fevereiro, né? Acho que começaria ali em fevereiro e até setembro, outubro, né? Bom, 2016, 2015, 2016 já foi assim, né? 2014, 2013, né? Enfim, aliás, desde 2013, né? Que a Copa do Brasil passou a ser longeva, né? E o campeão, né, de 2017 foi o Cruzeiro, né? Após 14 anos, o Cruzeiro voltava a ganhar a Copa do Brasil, né? O Cruzeiro teve 2013 e 2014 maravilhosos, né? Ali com o timaço ali que foi bicampeão brasileiro. Depois o time entrou em estagnação, né? Tipo, teve que vender jogadores ali e tal, né? E aí 2015 e 2016 não foi bom no Cruzeiro, né? Mas ainda assim o time começou a montar a base ali lá a partir de 2016, mais ou menos, né? E o Cruzeiro tinha um time forte em 2017, né? Tinha um time cascudo ali, né? Se não era um dos melhores times do Brasil, era um time cascudo, né? Tinha jogadores ali como o Rafael Sobis, né? Experiente Rafael Sobis. Tinha o Fábio, sempre o longevo Fábio no gol, né? Tinha quem mais ali? Tinha também um cara chamado Lucas Romero, né? Um volante ali que o Cruzeiro trouxe do futebol argentino, né? Que era uma aposta ali. Tinha um centroavante, né? Um argentino Ábila, né? Quem não se lembra, os cruzeirenses, né? Do argentino Ábila, né? Enfim, o Cruzeiro tinha um time ali, né? Que dava para tentar beliscar alguma coisa, né? Uma Copa, pelo menos, né? Que foi o caso da Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro, né? Começou a fase inicial, obviamente, lá, né? Lá no começo, né? Na primeira fase. Outro detalhe que eu esqueci de falar, né? A primeira, que até hoje é assim. Na primeira fase, o time visitante se empatasse, avançasse de fase, né? E segunda fase, dessa vez, haveria disputa de pênaltis. E outro detalhe é que as duas primeiras fases, né, seriam jogos únicos, né? Não teria mais ida e volta. Só a terceira fase em diante que teria ida e volta. E aí é o critério do gol fora, tal, enfim. Pronto, agora voltando a falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro estreou contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, e eliminou o time, né, o Voltaço por 2-1. Na segunda fase, a Raposa enfrentou o São Francisco do Pará, né? E no Mineirão, o Cruzeiro atropelou o time paraense, goleou por 6-0. Aí na terceira fase, né? A terceira fase começou a ficar mais equilibrada, né? Mas para o Cruzeiro nem tanto, porque o Cruzeiro enfrentou o Muricy de Alagoas, né? E foi fácil também, né? O Cruzeiro ganhou os 2 jogos, 2-0 e 3-0. Chegamos na quarta fase, né? Aliás, desculpem, tivemos 4 fases, né? Acho que anos depois que teria 3 fases e depois oitavas, tá? Eu fiz confusão aqui, mas tudo bem. Chegamos na quarta fase, sim, quarta fase, né? Que tinha ali um confronto de 5 confrontos ali, né? Na quarta fase o Cruzeiro enfrentou o São Paulo, né? Ou seja, já veio uma pedreira aí pela frente, né? O São Paulo, né? Na verdade, o São Paulo naquele ano não fez um bom ano, né? E naquele ano já estava mostrando que seria o ano do São Paulo, né? Que seria um ano de luta para não cair no Brasileiro, enfim, né? Um time que estava oscilando demais. No primeiro jogo no Morumbi, o Cruzeiro venceu por 2-0, né? Ficou muito próximo da vaga. Na volta, né, o São Paulo até vence por 2-1, mas o Cruzeiro avança por causa do critério, né, do agregado, enfim. E um detalhe, né, o Cruzeiro em confrontos gerais contra o São Paulo, né, se dá muito mal, né, tem uma diferença negativa, né, de vitórias, né, do Cruzeiro sobre o São Paulo, mas em mata-mata, né, geralmente o Cruzeiro costuma se dar bem, né, contra o São Paulo, né, umas coisas, né, do futebol mesmo, né, enfim.
Agora já chegamos nas oitavas, né? Nas oitavas os times que jogam a Libertadores entram, né? Só que o Cruzeiro enfrentou a Chapecoense, né? Chapecoense que naquele ano era um ano de reconstrução, né? Após aquele acidente, né? Que todo mundo sabe. E foi suado, né? No primeiro jogo em casa, o Cruzeiro venceu por 1-0, né? Na volta, né? Na Arena Condá, o Cruzeiro segura o empate sem gols, né? E aí avança. E aí nas quartas, né? Começa os confrontos, né? Difíceis, né? O Cruzeiro enfrentou o Palmeiras, né? O forte time do Palmeiras, né? O Palmeiras que tava um time forte ali e tal, mas só que naquele ano o Palmeiras estava oscilando, né? Não estava se encontrando no ano e tal, né? Mas ainda assim era um time, tinha um elenco forte, né? O primeiro jogo foi no Allianz, né? O Cruzeiro chegou a abrir 3-0, né? E parecia que estava definido, né? Só que o Palmeiras conseguiu na superação, né? Na vontade, buscar um empate de 3-3, né? E foi um jogo até histórico, né? Na volta no Mineirão, né, o Cruzeiro sai perdendo do Palmeiras, só que aí o Diogo Barbosa empatou, né, 1-1. E por conta do gol fora, né, o critério do gol fora ainda existia na época, o Cruzeiro empata de novo, mas avança, né, graças a esse critério, né. E aí na semifinal o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, né, aliás um duelo gigante dos dois, né, dois times copeiros, né, dois times que adoram ganhar Copas, né. O Grêmio era o atual campeão, né, da Copa do Brasil, e os dois jogos foram parelhos, né. Em Porto Alegre o Grêmio venceu por 1-0, só que no Mineirão o Cruzeiro repete o placar 1-0 também, né? E aí nos pênaltis a Raposa eliminou o Imortal, né? 3-2, e aí o Cruzeiro era finalista da Copa do Brasil. E o finalista, né, do outro lado foi o Flamengo, né? Aliás, o mesmo Flamengo, né, que o Cruzeiro ganhou há 14 anos, né? Em 2003 o Cruzeiro bateu o Flamengo e 14 anos depois os dois times se reencontravam, né? E coincidentemente também os confrontos do duelo, né, e de volta também era o mesmo, tipo, o primeiro jogo no Rio, o segundo em Belo Horizonte. No jogo de ida no Maracanã, empate 1-1, né, aí na volta, outro detalhe, lembrando que só na final, né, não tinha mais o critério do gol fora, tá, aí no jogo de volta, no dia 27 de setembro, né, no Mineirão lotado e tal, um jogo muito feio, muito parelho, muito pegado, né, sem muitas chances, e o jogo acabou empatado 0-0, né, e aí disputa por pênaltis, né. E aí na disputa por pênaltis o Cruzeiro leva a melhor, né? Vence por 5-3, né? E o Flamengo erra um pênalti ali decisivo ali com o Diego, né? Que ele chutou escorregando, né? O Diego Ribas, né? Ele chuta escorregando ali e tal, né? Aí o Cruzeiro converte todas as 5 cobranças e assim o Cruzeiro era pentacampeão da Copa do Brasil, né? Se igualava ao time do Grêmio, né? O Grêmio tinha ganho em 2016, tinha sido penta também, né? E o Cruzeiro ganhou essa e foi penta, né? E até aquele momento, né? Os dois estavam igualados de novo, né? 5 conquistas para cada. Um título merecido, né? Um time que era forte, né? O Mano Menezes era o técnico, né? O Mano Menezes ainda, né? Mostrando ainda seus últimos lampejos, né? De bom técnico, vamos dizer assim, né? Enfim, e um título foi até merecido, né? Porque o Cruzeiro foi copeiro, né? Na Copa, né? Foi, né? Você tinha que empatar, empatava. Você tinha que perder um jogo de pouco, perdia e revertia em casa, enfim, né? E o Cruzeiro soube jogar muito bem a Copa do Brasil, né? Eliminou favoritos, né? Eliminou o Palmeiras, né? Eliminou o Grêmio, né? Superou o Flamengo, que estava até com um time forte em 2017, né? Enfim. E esse foi o Cruzeiro campeão de 2017, né? Se não era um time brilhante tecnicamente, foi um time, né? Copeiro, coeso, né? Soube, né? Jogar a competição. O time base do Cruzeiro de 2017, né? Era o Fábio, né? Claro, no gol. A defesa da Raposa, né? Ezequiel, né? Lateral direito. O Léo, né? O veterano Léo. O Murilo, né? O Murilo não, quem é esse? É o Murilo mesmo, nossa, tô falando bobagem. O Murilo, né? Aliás, pra quem não sabe, esse Murilo é o Murilo, que joga no Palmeiras atualmente, tá? Na época ninguém conhecia, né? Ele era novo na época, enfim. Mas ele deu certo ali, né? Ele desbancou inclusive o veterano Manuel, enfim. E o Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio campo, né? O Henrique, né? Henrique já com uma história no Cruzeiro. O Hudson, né? Que veio emprestado do São Paulo. E o Cruzeiro jogava sempre com 3 no meio, né? Era um time que jogava mais fechado, né? Jogava mais no contra-ataque do que, né? Propunha jogo, né? Aí tinha o Alisson, né? Esse Alisson atualmente joga no São Paulo, né? O Robinho, né? Aquele mesmo que estava no Palmeiras, né? Enfim, e o Thiago Neves, né? O veterano Thiago Neves, né? E no ataque, né?
O ataque às vezes era Rafael Sobis, às vezes era um garoto chamado Raniel, enfim. E outro detalhe é que o Cruzeiro no banco tinha um tal de De Arrascaeta, tá? Só isso. Não sei por que o Arrascaeta não era titular nesse time, né? Provavelmente, né? Acho que era o primeiro ano dele e tal, e acho que ele ainda estava se adaptando. Talvez o Mano decidiu manter o time, né? Que na cabeça dele era o ideal, né? Enfim. Agora vocês vão ver a disputa de pênaltis, né? Que deu o título do quinto título do Cruzeiro, e a gente já volta para falar da surpresa e da decepção. O Henrique, pé direito, bateu! É gol do Cruzeiro! Partiu Guerreiro, pé direito, bateu, é gol do Flamengo! Tudo igual e bateu. Muralha bateu palmas por ali. Partiu, né, pé direito, bateu, é gol do Cruzeiro! E veja que o Muralha segue tentando adivinhar o campo. E o Léo, o Fábio Zeno aproveitou os dois primeiros. Partiu Juan, pé direito, bateu, é gol do Flamengo. O Juan saiu vibrando, mas ele tá na opção. Partiu, pé direito, bateu, é gol do Cruzeiro. E outra vez, o movimento do Muralha se repete. Ele faz a mesma coisa. Batendo todos. Cruzeiro aproveitou os três, partiu direito, pé direito, bateu, Fábio pegou. Ele vai na bola, amigo. Ele vai na bola. Ele não adivinha canto, não. Ele vai na bola. Diego volta. Ele tem a confiança, né? Para a direita de novo. Partiu Diogo, partiu, cobrou, é gol do Cruzeiro. Na esquerda, pode estar sendo decidido na Copa do Brasil. Partiu, bateu, é gol do Flamengo. Brisa, ele partiu de perna esquerda, partiu, bateu, é gol! É do Cruzeiro! Chegou ali agora. E vamos à entrega da taça. O capitão Henrique, como não dá para erguer um só, o Léo foi junto. A taça no alto. Parabéns, Cruzeiro. Campeão da Copa do Brasil. Vocês viram, né, a disputa de pênaltis, né, que o Cruzeiro sagrou campeão. Agora a gente tem que falar da surpresa e decepção. Bom, a surpresa para mim nessa Copa do Brasil foi o Paraná Clube, né? A gente tem que falar do Paraná Clube porque foi o último ano, assim, de glória, né, do Paraná Clube. Por quê? Em 2017 o Paraná mostrou superação, né? O time não estava entre os cotados, né, na Série B, né, a subir, por exemplo, e conseguiu acesso na Série B, né? O Paraná fez uma grande campanha, conseguiu voltar à Série A depois de 10 anos, né? Só que antes disso, na Copa do Brasil, o Paraná também fazia bonito, né? O Paraná na primeira fase ele eliminou o São Bento, né? Depois o Paraná despachou o Bahia, né? O Bahia estava na Série A, né? Depois ele eliminou o Asa de Arapiraca, né? Nos pênaltis. Na quarta fase despachou o Vitória, né? O Vitória de Salvador, Vitória da Bahia, outro que estava na primeira divisão na época. E aí nas oitavas, né? O Paraná enfrentou o Atlético Mineiro, né? Um time forte e tal. E o Paraná deu trabalho, né? Tipo, venceu o primeiro jogo em casa por 3-2. Só que na volta não deu pro Paraná, né? O Galo eliminou o tricolor de Vila Capanema, né? Por 2-0 e o Paraná ficou pelo caminho. Mas vale o destaque aí, né? O Paraná foi muito bem nessa Copa do Brasil. E 2017 foi o último ano de glória, né? Tipo, essa boa campanha, o acesso na Série B, né? Só que aí depois o Paraná entrou numa queda livre, absurda, né? E hoje você vê, tá esquecido, né? Praticamente, né? Tipo, o time atualmente não tem nem divisão nacional, tá na segunda divisão do Paranaense, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2024, tá? Enfim, o Paraná, né? Tá num momento mais difícil de sua história, né? E tá tentando aí voltar aos tempos de glória, tentando se reerguer, né? Enfim, agora a gente tem que falar da decepção, né? Da Copa do Brasil. Bom, a decepção pra mim foi o Galo, né? O Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro tinha um time forte em 2017, né? Tinha um time com jogadores
experientes e tal, né? E um time pra buscar títulos, né? E pra mim o Galo foi a decepção, né? Claro, né? É muito difícil, muitos grandes, times grandes não foram bem, né? Foram até onde podiam chegar e tal, né? Mas pra gente colocar uma decepção, eu vou colocar o Atlético, vai. Pelo time que tinha e tal. O Atlético, por ter jogado a Libertadores, né, naquele ano, entrou nas oitavas e enfrentou o Paraná Clube, né, e como a gente já falou, né, o Atlético despachou o Paraná Clube, né, e aí nas quartas o Atlético enfrentou o Botafogo, né, o aguerrido time do Botafogo, né, treinado pelo Jair Ventura, né, e era um time, né, que mostrava muita superação e tal, né, só que muitos apostavam no Atlético, né, pelo time que tinha, tal, investimento e tudo mais, né. O Galo venceu em casa, né, por 1-0 no Horto, né? Só que no Engenhão o Botafogo despachou o Atlético, né? Venceu por 3-0 e o Atlético deu adeus, né, ao sonho do título. Foi decepcionante, né, a forma que o Atlético foi eliminado, né? O time perdeu de 3-0 sem oferecer resistência, né? E eu vou colocar o Atlético mesmo como uma decepção, tá? Mas enfim, é isso, tá, galera? Bom, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também que é importante, tá? É isso e falou!